Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E hoje estamos aqui recebendo um querido amigo, Francismar Vieira, o conhecido Farofa, presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, terceiro mandato, segunda vez presidente, liderança política do Alto Tietê, da região do Vale, uma pessoa hoje com uma larga experiência em políticas públicas que está fazendo a diferença no Poder Legislativo lá de Mogi. Farofa, obrigado pela sua presença, uma honra em recebê-lo aqui. Vamos ter um bate-papo aqui com bastante informação para o nosso telespectador. Queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória e quais são os desafios que o Farofa tem enfrentado e quais são as soluções que o Farofa tem apresentado ao Poder Legislativo de Mogi. Ô Cristiano, primeiro quero te agradecer pelo convite, estar aqui hoje em Jundiaí, essa linda cidade, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você nesse programa. Falar um pouco da nossa região, não só da cidade de Mogi das Cruzes, mas de todo o Alto Tietê, né? Eu sou do Ceará, cheguei em Mogi em 97, trabalhei por 14 anos em pizzaria, restaurante lá, e a nossa colônia é muito grande, uma colônia, né, da cidade de Independência, nosso ramo de restaurante. E em 2000 decidimos de lançar um candidato a vereador para representar a nossa comunidade. Aí eu saí candidato em 2004, 2008, 2012 e fui eleito em 2016. Em 2004 eu saí pelo PSL, depois eu fui para o PL. No PL eu fiz 1.200 e poucos votos, no outro partido eu tinha sido eleito. Mas aí continuei no PL, eu tenho uma parceria muito grande, admiro muito grande o nosso presidente Valdemar Costa Neto, a qual até hoje a gente trabalha junto com ele. E aí saí candidato também em 2012 e em 2016 eu fui o quinto mais bem votado da cidade. Estou no meu terceiro mandato, fui presidente em 24 e agora fui reeleito para assumir a presidência por mais 2 anos, né? O desafio é tremendo, uma cidade hoje de 500 mil habitantes que cresceu muito, uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, uma educação também excelente, a segurança pública. A gente tem um desafio agora de colocar a cidade no trilho, que 4 anos em outra gestão a gente viu do outro grupo político que o ensino caiu também, caiu um pouco a segurança, mas graças a Deus agora com a prefeita Mara Bertaioli e essa parceria com a Câmara Municipal a gente está conseguindo colocar a cidade no eixo. Eu brinco que a Câmara Municipal de Mogi é diferente de todas, lá a gente caminha em função da cidade. Você tem uma ideia, tanto PSOL, PT, PL, os outros partidos todos têm um comprometimento de ajudar a cidade, a gente tem votado nas pautas de interesse da cidade, a gente tem votado em conjunto, respeitando as opiniões, né, dos outros vereadores, mas todos com compromisso de ajudar a cidade. Mas graças a Deus a gente está caminhando em conjunto e trabalhando muito pela cidade de Mogi das Cruzes, que quando a cidade de Mogi ela anda bem, tem um reflexo nas outras cidades do Alto Tietê. A gente fala que Mogi é a capital do Alto Tietê. Sim, com certeza. Mogi é uma metrópole, né? É bem comparativo aí a São José dos Campos, né? A Jundiaí também, mesmo, né? Mas é interessante esse cenário, esse quadro político hoje, o Farofa, porque primeiro aqui eu quero mandar um grande abraço aqui ao nosso presidente Valdemar Costa Neto, uma pessoa hoje que está à frente do maior partido do Brasil. É o partido que tem feito aí as intervenções necessárias para que a vaca não vá para o brejo de vez, né? Então quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente Valdemar Costa Neto. Quero aqui também mandar um grande abraço ao Bertaioli, ex-deputado federal, e agora está no Tribunal de Contas, uma pessoa de uma larga experiência também na vida pública e tem auxiliado, ajudado muito aí a orientação aos prefeitos, aos gestores. E você, enquanto liderança do PL, presidente da Câmara, chefe do Poder Legislativo, e a prefeita, ela é esposa. Esposa do Marco Bertaioli. Do a Mara Bertaioli, ex-prefeito. Então, não existe ingrediente melhor para fazer de uma Mogi mais com efetividade em governança, com resultados à população. E tenho certeza aí que nesse mandato aí, você à frente da presidência da Câmara, e a prefeita lá, o nome dela é? Mara Bertaioli. Mara Bertaioli está também iniciando a legislatura, primeiro ano, primeiro semestre já foi, uma cidade grande, uma cidade que estava com um grupo de gestão de um outro grupo político, e agora vem retomando essa agenda
que com certeza na campanha foi construída com a participação de segmentos, setores, e que na qual você representa um deles, né? É verdade. Mas fala uma coisa para mim. O Alto Tietê é uma região de extrema importância para o estado de São Paulo. Lá está a nascente do rio Tietê, né? A nossa querida Salesópolis. E como você colocou, Mogi é uma cidade de referência ali na região, é uma cidade que dá um toar ali na parte de desenvolvimento, população em torno de 500 mil habitantes. Eu gostaria que você falasse um pouco para mim dessa estrutura forjante que Mogi tem e que atende, né, as demandas universitárias, hospitais, esse conjunto de serviço não só para Mogi, mas para toda a região. Eu gostaria que você colocasse para a gente a importância dessa estrutura que Mogi hoje está lá na região do Alto Tietê e o que ela representa hoje no contexto regional. Não só do Alto Tietê, você tem ali a região ali do Vale do Paraíba do lado, também, você tem um pedaço ali de Garatá, ali sentido Bragantina, você tem ali Jacareí, você tem ali o eixo Tamoios, litoral norte, né? Você tem a Mogi Bertioga. Então vocês estão inseridos numa localização muito importante e tem um papel de extrema importância para a vida de muitas pessoas no contexto macro. Na verdade, Cristiane, assim, a Mara Bertaioli é a primeira prefeita da história de Mogi. Mogi é uma cidade de 465 anos. Mogi, de 15 anos para cá, se desenvolveu muito, cresceu muito a cidade. Saímos de uma população de 300 e poucos mil habitantes, chegando agora a 500 mil habitantes, fruto da qualidade de vida que a cidade proporciona. Cidade com boas faculdades, com boas escolas particulares. Principalmente as faculdades, né? Que a cidade ela gira muito em cima também das faculdades da UMC, da UABC, se você pegar toda a região. E Mogi sempre foi muita referência na área de saúde. Se a gente pegar Salesópolis, Biritiba, Guararema, Itaquá, Poá, Suzano, Ferraz, toda essa região, o pessoal sempre utiliza muito o serviço também da cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem um hospital estadual que é o Luzia de Pinho Melo, mas também tem um hospital também municipal nosso também, que é um hospital também de Brás Cubas, também, que o nome leva do saudoso prefeito Valdemar Costa Filho, pai do nosso presidente Valdemar Costa Neto. Então a cidade de Mogi das Cruzes ela é uma cidade que ela acolhe muito bem a região. Quando o Mogi não vai bem, as cidades também não conseguem também ir bem, porque ela depende muito também de Mogi das Cruzes, principalmente nessa área de saúde, segurança pública e própria educação, por ser uma cidade de referência. Então, agora a gente, com esse primeiro ano da prefeita Mara, né, está chegando agora ao primeiro ano, estamos agora no mês de outubro, a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto com o Condemate, que é o consórcio do desenvolvimento do Alto Tietê, que é dos prefeitos nossos da região do Alto Tietê, que hoje é presidido também por um grande prefeito, o Eduardo Burrigues, que é prefeito de Itaquá. E o que a gente tem acompanhado, frutos dessas administrações com o PL, o Eduardo do PL, o Achiuchi, que foi um grande prefeito lá de Suzano, que elegeu o Pedro, seu sucessor, com mais de 85%. Hoje é secretário do Verde e Meio Ambiente de Suzano. Então essas cidades começaram a ter grandes gestores também e ajudaram Mogi das Cruzes, porque eles conseguiram fazer um trabalho na sua cidade com uma saúde de qualidade, uma educação e uma segurança de qualidade. A gente trabalhando em conjunto com a segurança, porque Mogi faz divisa com Suzano, faz divisa com Itaquá, faz divisa também com a parte ali também que pega ali, que vai para Mogi Bestioga, você pega Mogi Bestioga, quando desce ali tem uma divisa nossa também ali, toda essa região. Então a gente trabalha muito em conjunto, principalmente na área de segurança, muito integrada, né, das guardas municipais, Polícia Militar, Polícia Civil. Então Mogi das Cruzes hoje é uma cidade que ela é uma referência para toda a região, também própria região também do Vale do Paraíba, a gente pega algumas pessoas também que utilizam o nosso serviço também, como também a gente utiliza, e essa parceria, esse trabalho em conjunto também do Condemate, de todos os prefeitos, faz divisa também com Biritiba, Mirim, que também então assim, é uma cidade hoje, graças a Deus, que a gente está conseguindo estruturar de novo, né, sendo a referência na capital do Alto Tietê. E Mogi também se desenvolveu muito através das faculdades, né? Então, quem conhece a história de Mogi sabe... Depois é um polo de educação. Polo de educação muito forte. Os melhores cursos de medicina do Brasil é na UMC, né? Do nosso saudoso Padre Melo, que é meu conterrâneo, da cidade de Crateús, no Ceará. Então, a cidade se desenvolveu muito. Então, você consegue
conseguiu Mogi dar esse boom, principalmente na área imobiliária, também na área de serviço também, com esses estudantes que vieram para a cidade de Mogi das Cruzes. Então, a gente tem uma estação que se chama Estação do Estudante também, que você já para, só atravessa a passarela, você já está dentro da faculdade. E também a força política nossa também se desenvolveu muito através também do nosso deputado, sempre o nosso deputado federal e sempre deputado federal e presidente Valdemar Costa Neto, da força política dele, do Bertaioli, né? A gente tem agora o presidente da Assembleia Legislativa, o André do Prado, que tem ajudado muito a cidade, o Márcio Albino. Ex-prefeito de Guararema. De Guararema, o Márcio também ex-prefeito de Guararema. Então a força política nossa, o deputado Marco Damasio também, o deputado também já está indo para o seu 4º mandato. Então essa força política nossa, tanto no cenário em Brasília, no cenário nacional, como no cenário também estadual aqui no estado de São Paulo, tem ajudado muito no desenvolvimento. A força política desse grupo, a prefeita Mara demonstrou logo que assumiu, Mogi ficou 4 anos sem contato com o governo do estado, sem contato com Brasília. A gente fala que Mogi não tem partido, o partido é daqueles que querem ajudar a cidade de Mogi das Cruzes. Agora, esses dias, lançamos uma reforma com emenda do pessoal. Então, a gente está lá para aplicar essas emendas, dependendo de partido A, B e C, visando melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a Mogi das Cruzes de hoje, é a Mogi das Cruzes que a gente queremos, e essa força política é muito importante. Voltou o diálogo com o governo do estado, com o governador Tarcísio, a prefeita Mara Bertaioli, tem conversado muito, e aí a cidade começa a ganhar, melhorando os serviços, né, no dia a dia que as pessoas mais precisam. Isso é importante aí que você está colocando, presidente, porque, na verdade, embora o município de Mogi é um município que tem ali um orçamento muito significativo, mas também tem uma demanda muito grande, mas muita coisa depende do Estado, depende da União. E o senhor é uma pessoa que tem uma larga experiência na questão da conciliação, de um bom diálogo, da política de qualidade, de entender que passou o pleito eleitoral, tem que desmontar o palanque, tem que pensar na coletividade. E é esse perfil de político que o Brasil clama, que o Brasil precisa, né? E principalmente na esfera estadual e na esfera federal. O que às vezes falta, muitas vezes, na classe política, é aquele representante que entenda, que tenha a sensibilidade de saber o que está acontecendo. E você, o Farofa, é uma pessoa que é do povão, que é daquela coisa da base, né, da pirâmide, que é a comunidade, principalmente um setor tão importante da economia, que é o setor comercial, que mais gera emprego, que mais gera arrecadação. E você veio para um poder legislativo numa cidade muito importante que é Mogi. Hoje você está ali tratando com um grupo de vereador. Hoje a Câmara de Mogi tem quantos vereadores? São 23 vereadores, né? 23 vereadores de vários partidos políticos. Você é presidente praticamente reeleito da casa. Então tudo isso prova o seu poder de diálogo, de colisão, de soma, de respeito. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa experiência de base do Poder Legislativo local, aonde você trata realmente com o contribuinte na ponta, é aquele que paga os impostos, é ele que paga a conta de Brasília, é ele que paga a conta do governo do estado de São Paulo, que é o cidadão que mora no município. E essa importância de ter esse agente político, porque na verdade a região do Alto Tietê é um berço de lideranças, e você é mais uma liderança que está em ascensão, que está vindo aí com um destaque muito importante na interlocução de um novo governo, de uma Câmara complexa, e uma pessoa muito sintonizada com as demandas da região do Alto Tietê, e mais uma visão a nível de estado de São Paulo e a nível de Brasil. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, um mix aí, entre a importância dessa relação municipal, estadual e federal. Primeiro, Cristiano, até também que esqueci um pouco de falar, também que Mogi também é conhecido como Cinturão Verde, né? Não só Mogi, como toda a nossa região do Alto Tietê. 65% praticamente das folhagens que vai para a CEAGEP sai da cidade de Mogi das Cruzes. Então a gente é muito forte na agricultura na cidade de Mogi das Cruzes. O que a gente tem conversado na Câmara, Cristiano, a respeito, que essa polarização não te leva a lugar nenhum. O que a gente tem que focar, de fato, é ajudar a cidade de Mogi das Cruzes. É que o mogiano agora, de fato, precisa. Então a gente tem conversado muito, não só com a Câmara Municipal, mas com o próprio Executivo e principalmente com as pessoas que lá vivem na cidade. Então eu sou um vereador de estar muito presente nos bairros, nos distritos. Então a gente tem focado nisso. É de extrema importância que todos os deputados, todos os vereadores, na verdade, eles têm seus compromissos com seus deputados partidários.
E a gente tem conversado muito isso. Pessoal, vamos ajudar a nossa cidade. Ajudando a cidade, nós estamos ajudando o nosso povo, o nosso eleitorado. Então a gente tem conversado muito com eles, para eles fazerem os seus contatos, fazer as suas agendas em Brasília. Eu tenho dado estrutura para eles fazerem agenda em Brasília, conversar com os deputados federais, deputados estaduais, para trazer recursos para a cidade de Mogi das Cruzes. A gente somar força, porque a gente sabe que cada dia que passa, o município ele não tem essa grana suficiente para investimento e o custeio. Até porque o custeio da máquina é muito grande, Cristiano, você sabe disso. Então, o custo com a saúde é alto, o custo com a educação, com a segurança pública, com a assistência social, ele é muito grande. Então, é fundamental essas parcerias nossas hoje com o governo do Estado e o governo federal. Não tem como o prefeito hoje tocar uma cidade bem se ele não tiver um bom relacionamento com o Estado e com o governo federal. Tem que acabar a vaidade, for preciso conversar lá com os ministros do PT, nós vamos conversar, mesmo sendo a nossa administração do PL, vamos conversar com o governador, porque quem está lá também na presidência ou no governo do Estado, ele tem um comprometimento também de ajudar a cidade, dependendo de partido. O compromisso dele é trabalhar por um Estado melhor, é trabalhar por um país melhor. Então a gente tem hoje esse foco na cidade de Mogi das Cruzes de trabalhar em conjunto. A prova disso que nessa minha eleição agora, eu fui eleito por unanimidade, então todos votaram ali também, não teve nem chapa, fruto de quê? Do trabalho que a gente realiza, sem vaidade nenhuma. Muitas vezes a entrevista, a gente tem a TV Globo local lá, e quando vai falar de saúde, a gente tem um vereador, o Otto Rezende, que é presidente da Comissão de Saúde, eu falei, entrevista ele, na Comissão de Agricultura, entrevista esse. Então assim, hoje a gente trabalha em conjunto, graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho à frente da Câmara, mas agradecer aqui os outros 22 vereadores, comigo 23, pelo esse trabalho que hoje a gente realiza, e também o foco deles, né, a consciência que eles têm que de trabalhar em conjunto pela cidade de Mogi das Cruzes. Claro, mesmo a nossa prefeita sendo do PL, mas quando é preciso o legislativo cobrar e ser firme, nós estamos lá para cobrar e ser firme, mas sempre com muito respeito, isso tem ajudado muito. Uma prova que Mogi das Cruzes é a cidade realmente, de fato, é a capital do Alto Tietê, e ela atende toda a região. Você tem uma ideia, na época que o Bertaioli foi prefeito, ele lançou o Sistema Integrado de Saúde, que o secretário de Saúde é o nosso atual vice-prefeito lá, o Telco Zates. Nós temos uma população lá de 470 mil habitantes, 480 mil habitantes, e aí a gente tinha esse cartão, Sistema Integrado de Saúde. Quando a gente fizemos o levantamento, tinha mais de 700 mil pessoas com cartão. Quer dizer, 40%. 40% do pessoal a mais. Por quê? Você tem um irmão que mora na cidade de Mogi, você mora na cidade de Mogi das Cruzes. O teu irmão mora na cidade vizinha, mas ele precisava passar, fazer uma cirurgia, um exame, Mogi, né? Sempre foi essa referência. Então você dava ali teu endereço lá e tirava o cartão. Então o irmão utilizava a saúde da cidade de Mogi das Cruzes. E o Sistema Único de Saúde, a gente não pode também, o cara é de outra cidade, não pode, vamos deixar de atender. Não, o sistema de pronto-socorro 24 não horas. tem jeito. Então, assim, isso aí é o reflexo de boas administrações e de uma cidade estruturada. Então, Mogi sempre foi essa cidade mãe, né? Vamos falar como fosse uma cidade mãe da região do Alto Tietê. Mas mesmo assim, Farofa, a importância que está colocando, a importância de políticas integradas, regionais, né? Porque toda vez que eu conversei com você, e uma das coisas que você coloca com muita ênfase e destaque, você sempre fala em região. Você fala em região. Porque os problemas que Mogi enfrenta, muitas vezes o município, embora vizinho menor, ele também está enfrentando. Então, quando você busca uma solução para Mogi, numa determinada pauta, num determinado segmento, você também está contribuindo para ajudar aquele município a buscar um caminho, uma solução. Essa integração regional ela é muito importante. No primeiro momento de ter um diagnóstico e no segundo momento de apontar e mostrar soluções de uma forma coletiva, né? Não, com certeza, principalmente o nosso relacionamento hoje de Mogi, estou falando também a nível de câmaras municipais, com todos os presidentes, sempre a gente está conversando, e também do CONDEMAT, o trabalho que é feito pelo consórcio dos prefeitos da nossa cidade. O que a gente percebe hoje é a força política também do nosso partido. Se a gente pegar hoje as maiores cidades do Alto Tietê são administradas pelo PL, né? E se a gente pegar Itaquá, Suzano, Biritiba, todas essas cidades elas são administradas pelo PL, Guararema, mas eu estou falando que a referência seria Mogi, Itaquá e Suzano, são cidades todas acima de 400 mil habitantes. Então hoje a gente começa a ver que o atendimento, o desenvolvimento da cidade através dos prefeitos, tanto investimento em saúde, educação e segurança, a gente já começa a perceber nos nossos pronto-socorros, no nosso hospital, que a demanda dos outros municípios começou a diminuir. Isso é fluxo de um trabalho, né, em conjunto, tanto do CONDEMAT como os prefeitos ali se conversando. Então isso, a gente tem trabalhado muito isso quando se fala em regional e com a força política também dos deputados trazendo recurso, tanto no Estado como no governo federal. Então a gente vê esse reflexo
hoje de boas administrações regional hoje no Alto Tietê. E isso melhora também a situação de Mogi das Cruzes, porque também a gente não fica saturado com aqueles atendimentos também, muitos dos outros municípios. Isso também vem acontecendo fruto dessa integração, e da troca de comunicação, de informação. Porque o consórcio Condemate, o prefeito hoje está de Itaquá, ele tem que trabalhar em conjunto para o Alto Tietê, não só para o Itaquá, porque ele é o presidente hoje do Condemate. Então, o que a gente vê hoje é esse bom relacionamento entre os prefeitos, entre a Câmara Municipal. E quem ganha é a população, que não precisa estar saindo de Suzano para Mogi das Cruzes, de Itaquá para Mogi das Cruzes. Então, assim, esse trabalho tem sido feito. A gente não faz política sozinha, Cristiano. Então, tem que trabalhar regionalmente. E isso melhora muito, principalmente em qualidade de vida para as pessoas que vivem no Alto Tietê. Ótimo, Farofa. E outra coisa que é muito importante colocar, gente, principalmente você que está do outro lado da tela, nosso telespectador, entender, compreender, a gente tem falado muito disso aqui, da importância do papel do Poder Legislativo local. Porque o que acontece? A agenda do Executivo, ele passa pelo Legislativo. Então, às vezes, quando a Prefeitura, a gestão, ele divulga ali uma iniciativa de sucesso, uma obra, essa iniciativa, ela passou antes pela Câmara Municipal. Ela passou ali por um apoio do vereador, um olhar do vereador que teve que aprovar essa dotação orçamentária, aprovar esse convênio, dar viabilidade para que aquilo se torne realidade. E muitas vezes aquela pauta, aquela agenda que o prefeito ou a prefeita está atendendo é uma solicitação e também é uma reivindicação da Câmara. Eu falo isso, presidente, porque muitas vezes, principalmente as menores, sempre o cidadão, ele olha que sempre o destaque, né, o reconhecimento é o trabalho do prefeito, o trabalho da prefeita, o poder executivo. E, na verdade, o executivo só vai ter sucesso se tiver um bom poder legislativo que funcione e que trabalhe em parceria, em conjunto, para que as necessidades sejam atendidas. Então, essa relação tem que ser muito bem respeitosa, harmônica, mas também tem que ter esse reconhecimento da parte da população. E é importante, Cristiano, a população participar. Ela ir na Câmara Municipal, acompanhar as sessões, ou através das redes sociais, hoje que é fantástica, né? Você entra na rede social, você consegue acompanhar seus candidatos, ver o trabalho que está sendo feito, principalmente agora, né, outubro, novembro e dezembro, que a gente discute LDO, LOA, é muito importante, que é o orçamento que a prefeita vai trabalhar no próximo ano, o prefeito ou o prefeito vai trabalhar. Planejamento orçamentário, e né? as audiências públicas, né? A população participar é muito importante também, né? Apresentando algumas propostas, né? Algumas soluções, e a gente ali depois analisar, né, que a proposta do cidadão que ele enviou ali, em maior investimento na área de assistência social ou de educação, no bairro tal a gente precisa de uma UPA, no bairro a gente precisa de uma área de esporte, que aí é o momento que a gente possa estar discutindo e fazer o remanejamento, né, desse valor para essas secretarias, né? Então, assim, é fundamental a participação da população para discutir o orçamento da cidade. Amanhã, Mogi das Cruzes vai ter uma audiência do governo do Estado também, para discutir o orçamento do governo do Estado para 2026. Então, assim, é fundamental. As audiências, no caso nosso, elas são à noite já para as pessoas participarem. A gente faz uma ampla divulgação nas redes sociais, na televisão, né, nos jornais, porque é fundamental você participar, porque você é o maior interessado nisso. Porque essas políticas públicas elas vêm favorecer as pessoas que moram na nossa cidade. Então, é fundamental vocês participarem, né, da discussão do orçamento da cidade. E o parlamento é isso, né? O parlamento é a oportunidade de troca de ideias, do contraponto, das sugestões. E o vereador está lá pronto e está lá empenhado para atender você, cidadão. E o mais importante, o vereador ele faz emenda, ele apresenta a solicitação. São as emendas. Então, eu acho que esse papel do vereador, do Poder Legislativo, ele só vem acrescentar para o Poder Executivo e para a população. E isso também, de bate-pronto, é um modelo que nós temos também no âmbito estadual e no âmbito federal. É óbvio que se envolve mais recursos, é uma outra dinâmica, mas é mais ou menos o mesmo papel. Falou, você está praticamente no 3º mandato, tem aí uma larga experiência política, é um grande interlocutor. Eu gostaria de te ouvir, porque o ano que vem nós vamos ter eleições. Vamos escolher aí o nosso futuro presidente, governador, Senado, parlamento, tudo mais. Você está num partido hoje de referência que deve fazer muitas cadeiras, seja no parlamento estadual, no parlamento federal.
Qual é a sua visão hoje, qual é a sua avaliação hoje no papel dos deputados federais e dos deputados estaduais? O que você acredita que poderia fazer diferente? O que você acredita que poderia ser diferente? E eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Na verdade, Cristiano, o PL já vem se preparando há alguns anos para essa eleição, né? Hoje a gente é a maior bancada de deputados federais hoje em Brasília, a gente é a maior bancada de deputados estaduais aqui hoje no estado de São Paulo. O trabalho vem sendo feito para a gente continuar a ser a maior bancada, mas sair de 99 para 120 deputados federais. A gente quer sair hoje, né, de 19 deputados estaduais para 23, 24 deputados estaduais. A gente quer sair de 16 federais para 20 federais aqui na cidade. A gente quer fazer o maior número de senadores, estou falando a nível de Brasil. Isso é o foco do nosso presidente Valdemar Costa Neto. Ele até... Muitos, né, falaram com ele, o pessoal, você sai deputado federal? Não, ele falou, não vou sair deputado federal, porque hoje a minha cabeça está para a gente tocar a eleição no cenário nacional. E também foco também principalmente na candidatura de presidente da República, que o PL vai ter candidato a qual vai ser indicado pelo nosso presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, quem o Bolsonaro decidir, o PL vai estar focado a nível, né, nacional. E São Paulo é a locomotiva de tudo isso, né? O estado de São Paulo. Então, São Paulo hoje o partido está muito organizado, muito organizado. E o papel dos deputados federais, principalmente deputados estaduais, é representar de fato o seu estado, trazer recursos para os seus estados, né? Trabalhar em função dos municípios. Quando a gente fala de estado, a gente fala dos municípios, né? As pessoas vivem nos municípios. Então, essa força política, né, tá votando os projetos de interesse tanto no governo federal como no governo estadual. Eu quero aqui parabenizar a nossa bancada federal, que derrubou ontem aquela PEC mais imposto. O brasileiro não aguenta pagar mais impostos. Então foi fundamental derrubar tudo isso. Você começa a dar muito auxílio a essas coisas, e quem paga mais é a classe média, hoje que mais sofre. Então, o que é muito doido, né? É a forma fácil que o governo federal propõe um gasto e não mostra de onde vai vir a receita. E diga de passagem que os boletos não, o lerite aí, os balancetes, né, do governo federal só tem fechado no vermelho. Não, né? Com certeza, Cristiano. E assim, eu tenho falado muito isso nas minhas entrevistas, né? O rico, ele tem dinheiro mesmo, então o imposto a mais ou menos não vai fazer muita diferença. E a classe média no Brasil é a classe que tem mais sofrido no Brasil nos últimos anos, né? Porque todos esses impostos só sobram mais para a classe média. E ela perde o seu poder de compra, né? Poder econômico. Então, você tinha um filho numa escola particular, numa faculdade, você está obrigado a tirar porque você não aguenta mais. A prova disso hoje é você pegar hoje uma carga tributária, hoje você pega o teu lerite, praticamente 42% sai de desconto. Então, esse é o Brasil que a gente está vivendo, e querem mais implantar outros impostos. Não, e o duro, o Farofa, que é um absurdo, um grande absurdo, é que eles falam muitas vezes que vai onerar o rico, né? Que vai onerar quem tem dinheiro. Gente, não existe isso. Todo imposto criado na cadeia econômica, ele vai ser repassado para o produto ou para o serviço. Quem vai pagar esse imposto é o usuário desse imposto. É a pessoa que vai comprar. E muitas vezes, quem vai consumir esse produto, esse serviço, é a pessoa assalariada. Com certeza. A gente pega agora a isenção agora, né, de até do imposto de renda até R$5.000. Alguém vai pagar. Alguém que ganha 8, 10, 12, 14, alguém vai pagar esse imposto. Então, assim, o Brasil tem que ter esse planejamento, porque a gente não aguenta mais pagar tanto imposto no Brasil. E você falou muito bem, de onde é essa receita que vai cobrir isso aí? Então, eles não têm esse planejamento, é só dar auxílio, auxílio, auxílio. Eu sou a favor de você dar a vara para pescar, você tem que capacitar os brasileiros, que os brasileiros possam sair do CAD único, né? Então, a gente hoje tem aí, muitos brasileiros dependem do CAD único, mas a gente precisa hoje gerar emprego. E quem gera emprego são os grandes empresários também do país. Então, a gente tem que fortalecer hoje, né, a cadeia hoje empresarial. Para quê? Para gerar emprego, capacitar o nosso pessoal hoje. Se a gente chegar hoje, muitas empresas vão instalar no município, não tem mão de obra qualificada, a gente precisa ter essa qualificação também hoje das pessoas para trabalhar. Mas o que a gente não pode hoje é aceitar mais impostos no Brasil.
O brasileiro hoje não aguenta mais pagar imposto. Então, é fundamental hoje a gente a representatividade hoje dos nossos deputados federais em Brasília e também no estado dos nossos deputados estaduais. E principalmente uma região nossa tão importante, a região do Alto Tietê, uma região hoje aí de mais de 2,5 milhões de habitantes. Se a gente pegar Guarulhos, que faz parte do Condemate, nós estamos falando aí hoje em 4 milhões de pessoas que moram na região. Gente, é muito importante que o presidente está colocando essa leitura que ele tem, né, essa visão, porque hoje nós temos mais três situações. A cobrança de impostos de uma forma desenfreada, sem lógica muitas vezes, é fazer o populismo por fazer o populismo, a qualquer custo. Nós temos a questão aí fundamental, que é a questão da segurança jurídica. Nós sofremos a falta de segurança jurídica. E a outra situação, quem vai gerar emprego, quem vai gerar receita, porque o governo não gera receita nenhuma. Ele não constrói algo para produzir receita, ele só recebe. Quem gera receita é os estados. São os estados, os municípios, são os empresários que investem. Um exemplo, hoje um investidor, um empresário que chega numa cidade de Mogi, ele compra uma área, ele vai colocar uma planta, ele vai colocar a estrutura, ele vai contratar. Se der tudo certo, ele ganha o governo de sócio, ele ganha o sindicato de sócio, o funcionário passa também a ser um acionista, então você percebe a conta que pega. E se der tudo errado, o único que vai ser penalizado é o investidor. E na verdade, Cristiano, é uma coisa assim, né, que os prefeitos gostam sempre de brincar, né? Diz que o dinheiro vai para Brasília de bitrem e volta de charrete. Né? Porque a maioria dos impostos ele vai para o governo federal, o governo do estado, e o município fica com a pequena parte. E se a gente pegar hoje os municípios, hoje a maioria dos serviços, o município que está executando. Vamos falar, a segurança pública hoje que cabe ao governo do estado, se a gente pegar hoje os 70 municípios hoje de São Paulo, eles estão investindo muito na Guarda Municipal. A prova nossa hoje é a Guarda Municipal nossa hoje em Mogi das Cruzes. Não, sistema de tecnologia. Os municípios hoje têm investido hoje em aparelhamento de câmaras, de monitoramento, têm investido em sistema de tecnologia, tem criado a força-tarefa de segurança integrada regional, com guardas municipais, a base, né? E na saúde, especialidades, que não cabe ao município, cabe ao governo do estado. Cada dia que passa, a gente está atendendo mais especialidade. Para quê? Para a gente conseguir, na verdade, diminuir essa fila que existe aí de um ano. Como é que você vai hoje? Você está com problema no coração, você não está se sentindo bem. Você vai demorar 1 ano para passar no cardiologista, depois mais 6 meses para fazer o exame. Não tem como. Então, muitas vezes, o município que está arcando com toda essa despesa. Então, é uma coisa que tem que ser revista no Brasil. Né? Por que o município hoje tem a menor parte dos impostos e ele hoje executa a maioria hoje dos serviços? Então, uma coisa que tem que repensar a nível de Brasil. E isso só é possível através de quê? De uma bancada forte de deputados federais. Também dos senadores, também a bancada de senadores forte também. Então o Brasil ele tem que ser discutido de fato. E você também falou uma coisa muito interessante também, que eu tenho falado isso. Essa crise que a gente hoje está vivendo, né, institucional, né, a insegurança jurídica. A gente vê algumas decisões por parte do Supremo que são loucas. Que hoje a Constituição, que tanto trabalhamos pela Constituição Federal, ela é rasgada a todo momento. Que não cabe... Julga por interpretação. Isso não existe, né, na verdade. Então, se a gente pegar hoje algumas decisões, cabe ao Congresso Nacional essa decisão, não ao Supremo. Então, todo momento está tendo essa interferência do Supremo. Isso não é bom para um país democrático, como eles falam tanto que defende a democracia. O que a gente tem ver hoje é uma judicialização por parte hoje, né, da justiça brasileira. Então, hoje a gente que faz uma fala aqui hoje, a gente fica até preocupado, que a gente não sabe como é que o cara vai fazer amanhã. E cadê o direito de liberdade? Principalmente vocês que trabalham com comunicação hoje. A imprensa vive um momento muito delicado hoje no Brasil. Né? Então, assim, são coisas que precisam ser revistas e as coisas só vão mudar se o eleitor ter consciência de mudar o Congresso Federal, né? Mudar os senadores, principalmente quando a gente fala do STF, e só o Senado tem força hoje para mudar. Então, é fundamental nas eleições de 2016 você ver quem é o representante de fato, realmente, que tem pulso, que vai lutar por um país melhor, vai lutar pelo seu estado, pela sua cidade. É isso que a gente precisa. O voto é a única maneira de se mudar as coisas no Brasil. E quero aqui também, presidente, deixar aqui um apelo mesmo. Voto, eleição é muito sério, porque tem muita consequência. Hoje, nós estamos discutindo, não é só questão de ordem partidária,
de ordem de mudança, de renovação no Congresso Nacional ou na própria LESP, mas nós temos que falar também no conteúdo, de qualidade, de pessoas que realmente estejam preparadas para poder atender essa agenda de mudanças, de enfrentamento, né? Para que as coisas possam ser resolvidas, para que a gente possa resgatar o país para os trilhos e aonde o governo ele possa entender que ele tem que fazer um trabalho em parceria com os municípios, com o Estado e a União. Os municípios é um ente federado, tem autonomia, mas muitas vezes tem autonomia para absolver a responsabilidade. Mas o poder não está com o município, o poder está com o governo. Porque o que é o poder? É o recurso. Quantos governos passaram aí seja o Estado de São Paulo, seja na União, que eles querem fazer um tratado, querem fazer um convênio com os municípios em fazer municipalização. Mas ele quer municipalizar a responsabilidade, não quer responsabilizar o poder de dar o recurso. E quando o presidente fala aqui da questão da agenda de atender saúde, educação, infraestrutura, segurança, o orçamento municipal é totalmente engessado. Se você pega hoje 25% do orçamento do município, 25% são gastos obrigatórios, educação, você gasta no mínimo 15% de saúde, que gasta 30%. Em Mogi nós estamos gastando hoje, se você tem uma ideia, nós estamos gastando aí uma média aí hoje na educação, 32, 33. Custeio da máquina. Da máquina. Segurança. Aí você pega a saúde também mais 22. E outro, o prefeito hoje, ou a prefeita hoje, que ultrapassa 52% do teto. Da folha. Da folha. E muitos estão na marca do pênalti. É verdade. Né? E aí o que acontece? Aí o prefeito ele tem que atender a população e muitas vezes quer fazer uma terceirização, ele é questionado. Não, tem que fazer concurso público. E o concurso público, muitas vezes, a pessoa que entra para colocar a porta, não precisa pôr a fechadura. E até montar um concurso público, e até, enfim, hoje está provado que a terceirização é um caminho, é uma solução mais rápida, muito mais barato para o município. Porque quem paga a conta é o município. Você tem uma ideia, Cristiano? Você vê como é tanta burocracia no nosso país. A gente está, se não me engano, estou há 10 meses para lançar um concurso público lá. Está com déficit. Agora que eu consegui, agora essa semana, de lançar um concurso público. Você vê como é que é a situação. Né? Então, assim, não é e que corre o risco de ser impugnado. Com certeza. Alguém, ou vai lá um promotor e ele vê uma vírgula errada lá, pronto. É verdade. E a gente está até fazendo agora pela VUNESP. Mas é interessante a gente discutir o município, né, e a nível de Brasil, e também as pessoas entender da importância. Eu vejo algumas pessoas falar assim, mas eu não dependo de política, eu não preciso de política. Isso não é verdade. Por quê? Vou te falar. Você sai da tua casa, o asfalto, a iluminação pública, tudo, vida. Segurança, tudo é política. E tem mais uma coisa, você pode ter o dinheiro que você tiver. Você está numa rodovia, você está na cidade, você sofre um acidente, primeiro socorro vai ser pelo SAMU. Para onde que eles vão levar? Para o Sistema Único de Saúde. Então são coisas que a gente tem que repensar no Brasil. E a gente só vamos mudar através do voto. Quando o cara fala que ele não gosta de política, ele está favorecendo quem já está lá no poder. Porque quem já está no poder já tem o teu mais grupo dos político. Mesmos, né? Isso, então são coisas que o brasileiro tem que repensar. Né? E você falou, muitas vezes o Estado e o governo federal quer passar a responsabilidade para o município, para ele não passa verba. Eu acho que se a gente pegar hoje a educação no Brasil, se ela fosse municipal e o recurso fosse passado, você tinha uma gestão melhor, porque você faria uma gestão de municípios e parceria com o governo do Estado. Então, assim, são coisas que dá para ser feito, mas o recurso tem que chegar na ponta, que se não chegar na ponta, não tem como. Cada dia que passa são mais obrigações para os municípios e menos repasse. E outra, e diga de passagem também, a vida do gestor não é fácil, né? Porque você tem Tribunal de Contas, você tem Ministério Público, a própria Câmara passa pelo crivo dela, os órgãos de controle interno e externo, a própria mídia. Então, além do recurso ser escasso, ser pouco, ainda existe muita... não diga assim, a fiscalização sempre é importante. E a burocracia é muito grande. Mas a burocracia é o exagero, né? É isso que acaba até inviabilizando. Eu tenho acompanhado algumas situações, presidente, de alguns gestores que conseguem alguns recursos, né, de fruto de ordem estadual, federal, e muitas vezes o repasse ele não vem numa velocidade que a obra está sendo feita, e depois a obra para, e depois aí entra de novo na questão burocrática, e se torna mais caro, e acaba penalizando o município. Então tudo isso tem que ter o quê? Parlamentar, tem que ter agentes políticos qualificados,
com essa visão que tem que fazer o contraponto e tem que arrumar a casa. E tem um grande desafio. Nós temos ainda aí, em fase, em andamento, a questão da tratativa da regulamentação da reforma tributária. É um impacto que vai gerar aí a grande preocupação dos gestores, a questão do FPM, ICMS, que vai dentro de um IVA e que ninguém sabe como vai ficar o repasse vai diminuir para os municípios, né? Vai ter perda. Né? E em algumas palestras que eu participei com alguns especialistas, fala que vai ficar mais complicado ainda para o pequeno empresário. Que vai ficar mais difícil ainda, mais complicado. Então, assim, vem uma reforma que era para ajudar, que talvez na hora que realmente começar a praticar, tem muito desafio. É o bode na sala, né? Com certeza. E os municípios vão sofrer muito com isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, né? Então, e para isso, é importante ter essa qualidade de lideranças e parlamentar para a gente poder tentar melhorar esse contexto. E uma coisa, Cristiano, que tipo assim, eu tive até a oportunidade no circo de palestra do Tribunal de Contas, que é muito bacana. Eles estão percorrendo todo o estado de São Paulo, né? O tribunal hoje está muito focado em orientar do que punir, isso é importante. Sim, né? Então postura, isso é muito bacana, a postura de capacitar também os servidores, né, municipais, isso é muito bacana, eu tenho feito isso na Câmara também, capacitando o meu pessoal, principalmente nessa lei, a 14133, que é muito nova, né? A lei de licitações. De licitações que substitui a 866. Uma coisa que eu estava falando, né, no tribunal, e tinha também alguns promotores, eu falei assim, ó, que vocês têm também um entendimento, quando, no meu caso, que estou à frente da Câmara, a gente abre um chamamento, uma licitação pública de reforma, alguma coisa, se você tem por lei que é 25%, os caras estão ganhando com 27%, 28%, 30%. Como é que os caras, você pega lá, vamos na construção civil, o cara vai lá, uma reforma de uma creche lá de 1 milhão, 1 milhão e meio, o cara dá lá 29%, 27%, 28%, ele paga 18% de imposto, como é que ele vai entregar? Ele já entra, né, logo de dois meses, logo eles entram com reequilíbrio. E aí o que acontece? Quando a gente desqualifica uma empresa dessa, o Ministério Público vai lá, o cara entra com mandado de segurança, não, impugna. A empresa impugna. Mas é uma coisa que tem que ser repensada no Brasil, porque você tira esses picaretas do mercado, o cara abre uma empresa, fica um ano e meio, ele dá um tombo tanto nos municípios, que ele não termina a obra, uma obra de 1 milhão e meio, no final ela vai custar 4 milhões. Por quê? Porque ela vai entrar com processo contra essa empresa, vai abrir outro chamamento, aí não é mais 1 milhão e meio, é 2 milhões e 200. Então, isso é uma coisa que tanto os municípios, o Estado, o governo federal e o judiciário, a gente tem que discutir essa melhor forma. Mas, se é 25% por lei, você não pode dar. Mas como você me explica que você quer o melhor serviço, você quer o melhor serviço, você quer o melhor em qualidade, com o menor preço? Com o menor preço. Isso não existe. Isso é utopia. É igual você for comprar um carro, você vai quanto mais caro é um carro mais moderno, mais tecnológico, mais seguro. Sim. Né? E um carro mais barato é um carro básico. Então, assim, é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Eu falei assim, a gente tem que rever isso, porque isso não é justo hoje com o executivo, com quem está à frente das câmaras municipais. Por quê? A gente fica vítima hoje dessas empresas que chegam lá, que dão o menor valor, começa a declinar. A gente teve um caso agora no chamamento lá, o Orlandinho até acompanhou, do serviço de Copa lá, que o cara estava ganhando R$30 por cada pessoa na Copa. Isso não existe. Ele vai entrar lá, depois ele não vai cumprir com o salário. O que a gente sabe na terceirização. Então, assim, a gente começa a analisar isso aí, o cara entra para ganhar, ele faz um serviço 3, 4 meses, depois ele deixa a desejar. Aí nós somos obrigados de novo a abrir um chamamento emergencial, depois abrir outro chamamento. Então essas coisas que a gente tem que repensar isso. E se gasta, né, muita energia com coisa que não leva a nada, não né? leva a nada, é verdade. É uma falta de bom senso drástico, né? E isso daí se repete há muito tempo. Mas precisamos ter pessoas de coragem, né? Isso. Pessoas de coragem, com condições para poder abrir esse debate. A gente tem feito alguns encontros pela frente parlamentar em defesa dos municípios, temos alguns movimentos na qual nós temos o seu apoio. O presidente, quero até agradecer a sua atenção, que sempre tem nos prestigiado e tem valorizado muito essa questão da força do poder legislativo. Esse debate amplo com a sociedade, com as lideranças, o quanto de coisas é tão importante de ter essas mudanças, né? De ter esses ajustes, né? Por onde começar, né? E muitas vezes a gente quer fazer as mudanças, mas a gente acaba esbarrando aonde? Esbarra nos órgãos controladores. Com certeza. Eu acho que essa visão hoje do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é importante, muito importante, é louvável. E é uma coisa que a gente tem que criar as discussões
dentro dos consórcios, né, no caso do consórcio do prefeito também, os vereadores também, para quê? Para a gente levar essas demandas ao Tribunal de Contas e os próprios conselheiros também construir isso também com o judiciário, a gente construir. Porque é uma coisa que só quem perde é o povo e também o nosso país, o Estado. Porque uma obra que eu volto a falar aqui, que era um valor X, no final você vai pagar 30%, 40%. O cara deu 25% de desconto, mas no final dela, ela vai ficar 50%, 60% mais caro. Então são as coisas que precisam ser revistas, né? Então, assim, tudo começa através do Legislativo, do próprio Executivo, força dos nossos deputados, provocando também os tribunais de contas de todos os estados para a gente rever isso. E tem outra, a população precisa daquela obra para ontem. Com certeza. Então, o tempo de burocracia que se gasta na área pública é muito tempo, né? Se torna até uma ingerência. Agora, é fundamental, quem faz a legislação são os deputados federais, é o Senado. Então, nós necessitamos de ter parlamentares com mais condições para fazer essa agenda, essas tratativas, para destravar o município, para destravar a gestão pública, para que as pessoas possam ser estimuladas a realizar, a promover, a fazer, a atender os anseios da nossa população. Bem, com certeza, eu acho que passa tudo pelo Congresso, por isso que a importância da gente eleger o ano que vem deputados que de fato que nos representam, porque é eles que fazem as leis. Então a gente precisa mesmo, quanto mais rápido possível, rever algumas coisas no Brasil, até para o crescimento do nosso país, né? Ótimo. Farofa, quero te agradecer aqui pelo apoio ao movimento do Fórum Legislativo Paulista. Você é nossa liderança lá na região do Alto Tietê, grande incentivador. Você sabe da importância dos vereadores ter a oportunidade de ter voz, né, de poder colocar sua pauta, sua bandeira em evidência, poder conhecer outras lideranças de outras regiões para integrar, integração, soma de esforços, uma agenda positiva para o bem do cidadão. Essa é a bandeira do Farofa? Com certeza, Cristiano. A gente está lá à disposição, né, para trabalhar em conjunto. Volto a falar que a gente não constrói nada sozinho. A gente tem que trabalhar de fato, todos com o mesmo objetivo, é melhorar a vida das pessoas. As pessoas que vivem nos bairros mais afastados, que vivem na cidade, com a saúde, né, mente digna, com uma educação de qualidade, com uma segurança, que ele possa sair de casa e voltar, mas com segurança, que ele pode pegar um coletivo, saber que não vai ser assaltado dentro do. Isso é uma cidade que todos nós parlamentares têm que ter obrigação com nossos munícipes de trabalhar. E agradecer a você, aqui o nosso programa Cidade Inteligente, a TV Brasil, TV Mais Brasil, essa oportunidade de estar aqui hoje com você nessa cidade maravilhosa que é Jundiaí. E falar para você que eu estou à disposição, porque esses debates, eles são fundamentais, esses debates, que é através desses debates que a gente consegue ter força para cobrar os nossos deputados estaduais, deputados federais, né, levar essas demandas para Brasília, que as coisas acontecem tudo em Brasília, e isso é fundamental que os parlamentares, os vereadores, né, essa força política. Eu falo, muitas vezes o vereador ele não tem consciência da força política que ele tem, e ele precisa cobrar os nossos representantes, como nós também somos cobrados também pelos munícipes que acreditaram através de seu voto, né, o nosso mandato. Então a gente precisa de fato cobrar os nossos deputados. É isso que eu tenho procurado fazer de uma maneira conjunta, não só da cidade, mas de toda a região do Alto Tietê, trabalhando por uma região melhor. Se a região anda bem, a cidade de Mogi das Cruzes vai estar bem. Mais uma vez, quero te parabenizar pelo esse programa, por essa oportunidade, né, esse espaço que ele é fundamental para que a gente possamos discutir a nossa cidade, o nosso estado de São Paulo, e sempre buscando o melhor. A gente está aqui buscando o melhor para o estado de São Paulo, né? Isso é um consenso de todos nós. Agradecer os veículos de imprensa, porque vocês têm um alcance que a gente muitas vezes não tem esse alcance, né, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Eu falo que as pessoas, para votar, voto é uma coisa séria. Ele tem que saber quem ele está votando. Só vai mudar através do voto. Mas também não vou votar porque eu vi falar em fulano, eu peguei um papelzinho no chão, votei não. A gente tem que ter o voto consciente que vai mudar a realidade do Brasil. Muito bem, presidente. Francimário Vieira, o Farofa, é o nosso líder que puxa a fila e vai para o debate. Farofa, eu que agradeço a sua presença, muito honrado de tê-lo aqui conosco. Fica aí o exemplo, fica aí o incentivo que vale a pena de fazer a política de qualidade, vale a pena fazer a política para as pessoas, né? Porque o mandato ele tem que ser trabalhado
para promover a transformação na vida das pessoas. E o Farofa, ele é uma pessoa que não está só envolvido, mas ele está comprometido com a bandeira do desenvolvimento humano, econômico e sustentável. Meus amigos, quero aqui agradecer a audiência, agradecer mais uma noite aqui desse bate-papo bacana. E antes de encerrar, o Farofa, eu queria te pedir uma mensagem para você mandar lá para a nossa querida cidade de Mogi das Cruzes e aos nossos amigos vereadores lá da Câmara Municipal também. Em seu nome, quero agradecer a todos, muito atenciosos, pessoas fantásticas que estão lá empenhadas em contribuir para uma cidade melhor. Primeiro, eu quero agradecer a confiança dos meus colegas vereadores, 22 vereadores, né, de acreditar no meu nome para estar à frente do maior legislativo do Alto Tietê. Eles têm me ajudado muito a conduzir o trabalho da Câmara Municipal. A prova disso é a aceitação do Legislativo mogiano hoje, o trabalho que é feito por todos os vereadores. E falar para os mogianos que pode ter certeza, enquanto estiver à frente da Câmara Municipal e como vereador, nós vamos sempre estar trabalhando, buscando pauta para melhorar a vida de cada mogiano, tanto na saúde, educação, segurança, na área social. Esse é o nosso compromisso, não só do presidente Farofa, mas de todo o Legislativo mogiano. E eu quero aqui aproveitar também a oportunidade e mandar um grande abraço ao nosso amigo Orlando. Orlando, obrigado, viu? Orlando é um braço direito, é uma liderança que nos ha ajudado muito, professor e orientador. Com certeza, o Orlandinho tem somado muito na administração da Câmara Municipal comigo. O Orlandinho tem uma experiência muito grande, 42 anos de Sabesp, tem um conhecimento muito grande e tem somado muito no Legislativo mogiano na parte administrativa. O Orlando me lembra muito do meu antigo pai. Conserta o cidadão só com olhar. Gente, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.